Bom dia, meus queridos assinantes aí do site geografiaonline.com.br. Hoje nós vamos continuar o estudo aí do livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. Hoje trabalharemos o capítulo 3, o espaço geográfico, um híbrido. Então nós sabemos aí que o professor Milton Santos fez uma afirmação de que ele entendia o espaço geográfico como um conjunto indissociável, ou seja, inseparável, de sistemas de objeto e sistemas de ação, sendo sistemas de objeto as materialidades que aparecem no espaço geográfico e os sistemas de ação a imaterialidade, a cultura, as relações, a religião, todo um conjunto de ações que envolvem as pessoas. Então nesse capítulo 3, ele vai procurar trabalhar com os colegas a ideia de que o espaço geográfico não é paisagem, mas também não deixa de ser paisagem. O espaço geográfico, ele envolve coisas de um lado e de outro. Então ele vai tentar elucidar para nós como é que se dá essa mistura. Por isso que o título é o espaço geográfico, um híbrido. O que é um híbrido? O híbrido é uma mistura, né? Uma miscelânea. Ele não é isso e não é aquilo. Ele está em constante mudança. Quando falamos de uma coisa híbrida, nós não tratamos daquela coisa em si, né? Mas tratamos do que leva às mudanças no que nós estamos falando. E é a mesma essência do espaço geográfico, né? O espaço geográfico é só paisagem? Não, mas ele contempla a paisagem também. O espaço geográfico são os objetos técnicos, ou seja, a materialidade que está exposta no território? Não, ele não é só isso. Então ele é somente as relações entre as pessoas? Também não. Ele é uma miscelânea, ele é um conjunto de coisas que são materiais e imateriais. São objetos técnicos e também são as relações humanas. E aí, logo nesse primeiro capítulo, ele vai falar da intencionalidade. O que é intencionalidade? É simplesmente o que a palavra diz, a intenção que uma pessoa ou um grupo de pessoas tem em relação ao ambiente em que ele vive. E geralmente a intencionalidade, quando se trata da sociedade humana, é para gerar comodidade e conforto, gerar melhores condições de vida para aquele homem que vive ali naquele meio ambiente, né? Então, quando eu falo esse homem, a gente sempre pensa o homem como a humanidade como um todo. Não, nós estamos falando do homem organizado. Então eu, por exemplo, faço parte de uma organização social dentro de um bairro, que está dentro de um município, que está dentro de um estado, que está dentro de um país e que está dentro do que nós chamamos de globalização. Então eu não posso me categorizar porque eu faço parte de um grupo. Então esse grupo organizado que dita as intencionalidades, nós podemos entender como capitalismo. Então toda vez que a gente falar de intencionalidade, né, nós estamos falando de um grupo organizado. E quem está na chefia desse grupo organizado? Obviamente hoje, nesse tempo presente, são os capitalistas. O capitalismo hoje é que exerce esse papel de organização social. Então isso tem que estar bem claro para nós, para que quando você ouvir essa citação sobre organização, você não pense que é uma individualidade ou um pequeno grupo. É claro que há situações em que há uma relativa autonomia, a que o Milton Santos chama também de resistências. Há sim resistências frente ao processo de globalização, frente ao processo de ampliação do capitalismo, das técnicas universais. Mas isso é paulatinamente. Na maior parte de um tempo, a intencionalidade na construção do espaço geográfico, ela emana das grandes corporações, dos grandes estados e dos grandes interesses globais. Ok? Então, esse é o início do capítulo.
O espaço geográfico como um híbrido, ele envolve materialidade e envolve imaterialidade. E nesse capítulo nós vamos falar sobre o ser e o ter, que é mais sobre imaterialidade. Então nós vamos filosofar um pouco. Mas isso fica para a próxima aula. Gostou do vídeo? Deixa aquele like e até o próximo vídeo.